Português, capítulo 11, lá vamos nós. No capítulo 11, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a parte de textos, que são as lendas. Lendas são histórias que explicam fenômenos naturais, por exemplo, a chuva, a lua, né, o eclipse da lua, o arco-íris, coisas assim, a partir de acontecimentos e seres maravilhosos e sobrenaturais. Então, o que é uma coisa sobrenatural? Uma pessoa que vira um pássaro, né? Não existe, é sobrenatural. Então, tem muitas histórias indígenas aqui, muita história de lenda, de folclore. Por exemplo, Saci, né? Será que o Saci existe? O que você acha? Eu acho que o Saci existe, né? Esconde as coisas, a Zé do Leite, põe fogo na mata. Eu acho. Vamos embora? Vamos em frente? Bom, essas lendas, essas histórias, elas são passadas de geração em geração, ou seja, de pai para filho, de filho para o próximo filho, de filho para o avô para o neto, né? Isso significa dizer de geração em geração, através da oralidade. O que é a oralidade? É a história contada. Alguém contou essa história. O pai contou para o filho, o avô contou para o pai, o avô contou para o neto. Então, isso é a maneira de passar de geração em geração oralmente. E um dos elementos que compõe a lenda é o tempo. Então, esse tempo ele pode ser um tempo cronológico, então as histórias acontecem em um determinado tempo, de horas, dias, meses e anos, ou é um tempo psicológico. Então, não segue a ordem natural dos acontecimentos, mas pode ser determinado pela imaginação do narrador. Então, para aquilo que faz sentido, né, para o narrador, ele imagina aquilo como uma coisa real, ou das personagens através das suas emoções, das suas lembranças, dos seus sentimentos que influenciam essa passagem do tempo. Então, nas lendas, aqui no livro, você teve como exemplo, vamos pegar. Exemplo de lenda foi, vamos lá, a história do Saci Pererê, histórias que viajam no tempo. O Saci Pererê é uma figura do nosso folclore, né? Ela tem origem indígena e forte influência africana. É um menino negro que só tem uma perna e se veste sempre de vermelho. Ele é uma adaptação do Jaxixaterê, um garoto indígena de duas pernas que mora na mata e é protetor da floresta, da cultura dos povos Guarani. Nós temos diversas oportunidades de conhecer o folclore que também se perpetuam através das lendas. As lendas trazem essa oportunidade da gente pensar essas coisas. Muito bem, o texto que veio foi A Origem da Noite. Então, é uma lenda indígena que conta como é que a noite se iniciou, né? Como é que começou a noite, só havia dia. Então, ele compara a noite ele traz uma história das cobras, da jararaca, da surucucu, do uanhã. Então, tornou a noite grande para fazer aquilo que o índio precisava. Arrumou um jeito, tirou o fruto do genipapeiro, que dá uma tinta preta retinta, e misturou com um monte de coisas sujas que catou pela mata. Pouca gente sabe, mas a noite grande é o resultado da mistura de genipapo e imundícies. E é por essa razão que à noite as febres pioram, o medo aperta o coração, a baba escorre no travesseiro e a boca acorda no dia seguinte amarga e com mau hálito. Bom, pelo menos na noite grande se pode descansar à vontade, já que pela manhã o mau cheiro se resolve com um banho de rio. Então, é um jeito dos índios explicarem, né, a origem da noite, da onde que ela veio. Então, são histórias de muita fantasia. E aqui no capítulo 11, nós vamos ver também as frases. O que é uma frase? Um conjunto de palavras que possuem um sentido completo. E aí nós vamos ter vários tipos de frase. Vamos conhecer. Nós temos... Vamos primeiro fechar tudo aqui. O que a gente chama de frase declarativa. O que é uma frase declarativa?
é uma frase que apresenta uma informação, resposta ou declaração afirmativa ou negativa e é sinalizada sempre com o ponto final. Essa é a frase declarativa. Eu tenho um sorriso bonito, estou declarando. Uma frase interrogativa, solicita uma informação não declarada em forma de pergunta direta, que apresenta o ponto de interrogação, ou indireta, que apresenta o ponto final. Quem é você? Estou pedindo uma informação. Essa é uma pergunta direta, porque tem um ponto de interrogação no final. Uma frase exclamativa expressa estados emotivos, como susto, alegria, espanto, raiva. É indicada pelo ponto de exclamação. Então, você tem o sorriso mais lindo do mundo. Exclamação, frase exclamativa. Imperativa. Lembra dos verbos imperativos? Aqui é o mesmo conceito. Expressa uma ordem, um convite, um pedido. Pode ser sinalizada pelo ponto final ou de exclamação. Passe para cá os venenos, que a noite já é sua. Essa é uma frase do texto que foi trabalhada aí no capítulo 11. A frase optativa expressa desejos positivos ou votos. É sinalizada pelo ponto de exclamação. Deus te acompanhe. Tem um desejo positivo para você. Frase nominal, uma frase onde não existem verbos. Belo trabalho seu. Sem verbos, tá? Sempre. Uma frase verbal. É uma frase que é construída em torno de um verbo. As flores murcharam. Murcharam é do verbo murchar. Então, está construída a frase em torno desse verbo. E aí, nós encerramos, então, o conteúdo de português. Esse foi o início do capítulo 11. Faça uma boa prova, concentração. Lembra sempre de respirar. Respira, não pira, tá? Faz isso sempre, ó. Se você... Agora, presta bastante atenção nisso que eu vou te orientar. Dica de prova. Quando nós estamos fazendo a prova, a tendência é que a gente fique com a cabeça baixa, né? Olhando para o texto, olhando para a prova aqui, concentrados aqui na leitura do material que está na nossa mesa de avaliação. Quando nós estamos de cabeça para baixo, aqui, ó, a gente está oxigenando pouco o nosso cérebro. Então, se acontecer de te dar um branco, sabe? Quando você não lembra a resposta, o que você tem que fazer? Sentar bem retinho na sua cadeira, tá? Respirar. Faz o respira, não pira. Vou te ensinar, ó. Você vai respirar em 4, prender em 4, soltar em 4. Vamos lá? Respirando em 4. Eu vou contar até 4 e você respira aí e prende a sua respiração. Respirando. 1, 2, 3, 4. Prende 4 agora. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta em 4 agora. Solta, expirando o ar, não inspirando. Agora é pôr o ar para fora. Em 4. 1, 2, 3, 4. Então, inspirou, prendeu, expirou. Faz isso 4 vezes, silenciosamente, não precisa falar nada, que você já vai ajudar o seu cérebro a receber mais oxigênio e se lembrar das questões. Outra coisa importante.